Bom, nosso comentarista da lição já começa a lição nos lembrando das lições que estudamos nos capítulos anteriores sobre a superioridade da obra de Cristo perante a obra da Antiga Aliança, o Velho Testamento, e porque não devemos ou não podemos ser indiferentes à superioridade dessa tão grande obra de salvação que Deus realizou por nós, a necessidade de exercer a nossa fidelidade a Deus na geração que vivemos para que ela sirva de testemunho para as próximas gerações e a gente possa ensinar de alguma forma o que nós acreditamos e como nós acreditamos. A gente mostra que a nossa peregrinação nesse mundo, a gente não esmorece, não porque a gente consegue vitórias, mas a gente não esmorece porque a gente caminha pela fé. E na lição de hoje, chegamos então ao capítulo 4 de Hebreus, e o nosso autor ressalta aqui que o autor Hebreus vai trazer sentido à nossa fé na expressão do nosso culto. E aí o autor aos Hebreus entra com aquela comparação do descanso de Deus, entrar no descanso de Deus. E esse descanso não é um descanso físico, aquele que a gente deita ali um pouquinho, puxa um cochilo ali, descansa um pouquinho, se sente melhor e agora eu posso trabalhar, ou descanso de dores. Não é esse descanso que é o descanso que está descrito aqui, mas é um descanso espiritual, descansar completamente espiritualmente, baseado na obra de Cristo, na segurança de que Deus está conosco, nos ajudando a resolver todas as nossas coisas e na esperança de vida eterna. Mas eu queria ressaltar um aspecto muito importante que você precisa entender quando você está lendo a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus. Ok? Isso é extremamente importante. Tá, mas o que isso significa? Não falou nada. Não falou nada e é extremamente óbvio. Mas a gente precisa entender o que estes hebreus entendiam, sabiam e o que eles tinham como sua cultura, digamos assim, como seu conhecimento mais básico. Claro que ele está falando a hebreus que se converteram a Cristo e agora entenderam que Cristo veio o salvar, que ele veio, morreu, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, padeceu na cruz como nosso cordeiro, mas e ressuscitou vencendo a morte e nos prometeu e cumprirá uma vida eterna. Essa é a mensagem da salvação. Agora, entenda o que o hebreu sabia naquela época. Por isso que eu falo que a gente precisa entender que a carta aos Hebreus foi escrita para hebreus. Na cultura deles, a coisa mais importante que aconteceu foi a sua história, porque eles foram um povo escolhido por Deus desde Abraão. Deus tirou Abraão de sua terra e trouxe para uma terra que Deus prometeu a Abraão que manaria leite e mel. Só que aí Abraão, Isaac e Jacó teve aquela situação da grande seca e da grande fome, e a família de Jacó foi para o Egito depois daquela história toda de José no Egito, que trouxe sua família para morar lá para que não morresse de fome e tivesse uma terra boa, uma terra que produzia, não porque fosse a promessa de Deus, mas porque o povo foi levado para lá por aquele motivo da grande fome. E aí, por 400 anos o povo fica lá e o povo acaba sendo escravizado. Coisa também que não era novidade, porque Deus falou a Abraão que o povo que dele descenderia seria peregrino em terra estranha por 400 anos. Ok? Então Abraão recebeu essa informação lá no passado, essa profecia lá no passado, que acabou se cumprindo com o povo de Deus no Egito. Ok? E aí Deus levanta Moisés como um líder, posto ali por Deus, para conduzir o povo do Egito para a terra prometida. E aí vem a história que citamos
já na lição passada. Deus mandou as 10 pragas, Deus endureceu o coração do faraó até a 10ª praga, quando os seus primogênitos, os primogênitos do Egito e o primogênito de faraó também morreram. Deus fez com que o faraó libertasse o povo, ficou o povo na frente do Mar Vermelho, naquilo que parecia sem esperança, sem expectativa. Por meio de Moisés, Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Deus passa a pés enxutos, os carros de Faraó vêm atrás em perseguição, o Mar Vermelho fecha e Faraó, os carros de Faraó, o exército de Faraó padece, morre no meio do mar. E com todas estas coisas, Deus fazendo aquele povo, o povo logo depois no deserto, pouco tempo depois, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber ali as leis, as tábuas da lei, as orientações, e o povo ali vendo aquela fumaça, aquilo tudo que acontecia no Monte Sinai, resolveu adorar a um ídolo, né? O próprio Arão, que ajudou Moisés, caiu nessa de fazer um ídolo para o povo, e o povo voltou à idolatria, costume que eles já tinham visto no Egito, que eles já conviviam no Egito, já viviam desta forma no Egito, e Deus odeia a idolatria. E aí Moisés desce do monte, né? Encontra o povo na idolatria, castiga o povo, e aí começa uma jornada pelo deserto que era bem curtinha, ia chegar logo em Canaã, e coisa de poucos meses iria chegar em Canaã, era só o tempo de reorganizar ali o povo e entrar em Canaã. Mas aí Moisés manda os 10 espias, e esse aspecto vai ser citado de novo aqui em Meribá, quando eles estavam em Meribá. 12 espias, né? Manda os 12 espias para olhar como era a terra e ver ali o sentido, né? A forma como o povo iria entrar, como iria guerrear, claro, guiado por Deus, com estratégias dadas por Deus, mas isso não impede e não diz que não devemos fazer os nossos levantamentos, os nossos planejamentos. Foi o que Moisés fez, aceitou a ideia dos 12 espias, mandou os 12 espias lá e voltaram os 12, dizendo que a terra era excelente, que os frutos eram maravilhosos e que os inimigos eram grandes, fortes, malvados, né? E 10 deles disseram: não vamos prevalecer. 2 disseram: não, se a gente tiver confiança em Deus, nós vamos prevalecer. Esses 10 agitaram o povo todo, e o povo já por várias vezes já tinham reclamado com Moisés nesse curto espaço de tempo, e continuaram reclamando por 40 anos das coisas que estavam acontecendo. O problema é que o povo foi com os 10 e não com os 2. Os 10 que disseram que eles não iriam viver, que eles não iriam obter vitória. E esses 2, Caleb e Josué, foram os 2 únicos de toda essa geração que entraram na terra prometida, entraram o que vem ser chamado agora no descanso de Deus, ou seja, viram o cumprimento da promessa. E o capítulo 4 cita essa situação, cita o Salmo 95, que faz essa comparação, e aplica isso à nossa fé no tempo de hoje. Então, por que eu contei essa história toda? Porque essa história toda era algo muito natural, muito conhecido de todo o povo hebreu. Chegava a ser cultural a questão da forma como adorar a Deus, e adorar a Deus pelos seus sacrifícios, pelos sacrifícios que Deus assim pedia, ok? Não fazia sentido estar fora disso. E quando Jesus vem e agora o pessoal começa a entender que não há mais por que sacrificar, porque Jesus foi o Cordeiro perfeito e definitivo, que limpou todos os nossos pecados, o povo realmente começa a tentar entender o que está acontecendo. Então,
tudo neste livro é baseado na história do povo de Deus. Para entender Hebreus, eu preciso entender a história do povo de Deus. Sobretudo, a história até ali, ele vai citar hoje até Josué. Então, até Josué, né? O Pentateuco mais Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué, quando Josué guia o povo entrando na terra prometida, ok? Então, por isso que eu falei uma frase que foi extremamente óbvia, tão óbvia ao ponto da gente não entender nada. Lembrar que o livro, a carta aos Hebreus, foi escrita para os hebreus, ou seja, isso quer dizer, toda essa história só faz sentido, tudo que está falando aqui faz sentido comparado com alguém que conhece e vive isso como uma verdade absoluta na sua vida, como uma história do seu povo. Ok? Bom, essa é a lição de número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 83. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode baixar lá no site, clicar lá no site e baixar a revista em PDF e acompanhar os estudos aqui conosco. Essa revista tem por tema Centralidade de Cristo. Claro, Hebreus, não é mais a lei, é Cristo, nova aliança. E foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nossa lição de número 4 tem por tema um repouso para o povo de Deus. E está lá em Hebreus 4, o capítulo todo, em especial do 9 ao 11. Por falar nisso, deixa eu ler o capítulo 4 de Hebreus. Hebreus 4, entrada no descanso pela fé. Olha, ele vai usar descanso e fé. E começa assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com elas, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom, nosso primeiro tópico já cita a fé traz sentido às expressões de culto, e ele cita o início desse
capítulo 4 como uma conclusão do capítulo anterior. Lembra que no capítulo anterior ele falou da incredulidade e a gente estudou sobre o perigo da incredulidade, porque aqueles que saíram do Egito não confiaram em Deus, né? Deus fez manifestações extraordinárias, incontestáveis, destacou o seu poder, mostrou a sua forma de agir de forma sobrenatural. E aí, durante a peregrinação, o povo de Israel foi incrédulo, de coração duro, e não acreditou em Deus. E o triste fim deste povo que saiu do Egito foi morrer no deserto. Não acabou o povo de Deus, Deus teve misericórdia por isso, mas toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. E aí o primeiro versículo já vem chamando a atenção, né? Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eu temo que esteja acontecendo alguma coisa semelhante. Será que a gente está incorrendo no mesmo erro? Deus tirou o povo do Egito, o povo, vendo coisas maravilhosas, foi incrédulo e por isso não entrou na terra prometida. Será que Deus nos tirou do pecado, nos tirou das trevas pelo sacrifício de Cristo na cruz, e a gente, sendo incrédulo, estamos errando da mesma forma? Estamos deixando de confiar em Deus e não entraremos, por isso, no seu descanso, por conta da nossa incredulidade. Em outra versão, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-lo, descanso, né? E aí, o autor indica alguns argumentos importantes, né? Introduzir um argumento importante, um dos argumentos mais importantes introduzido aqui, que vai ser assunto do resto, né? A fé. O que traz sentido ao relacionamento com Deus é a fé que temos nele. Se eu não tenho fé em Deus, não tem por que ter um relacionamento com Ele. Mas quando eu tenho fé em Deus, é isso que traz o sentido ao relacionamento com Deus. O povo no passado, o povo de Israel no passado, não entrou na terra prometida porque faltou fé. Faltou confiar nas promessas de Deus. Fé é um tanto quanto, é uma palavra muito pequena, um tanto quanto parece ser simples. Fé é acreditar. Mas na prática, o que significa acreditar? Na prática, o que significa confiar? Né? Esses dias, eu pregando, eu fui olhar a preposição estar em Cristo, né? E o em é repousar sobre. Se alguém está em Cristo, mas estar em Cristo é repousar em Cristo. O repousar me veio aquela expressão, né? Eu estou sentado na cadeira, repousado. E para eu estar numa cadeira, eu estou confiando na cadeira porque eu estou colocando meu peso todo em cima dela. E eu sei que se ela não segurar, eu vou cair e vou me machucar. Mas eu estou confiando, né? Estar em Cristo, ter a fé em Deus, não é simplesmente dizer eu acredito em Deus ou eu tenho a fé em Deus, mas saber que Ele vai agir nas horas que eu preciso, saber que Ele é fiel para cumprir o que prometeu, saber que eu terei uma vida eterna porque eu sou salvo e Cristo morreu no meu lugar. Fé é muito mais do que dizer. Fé é algo que a gente precisa viver. Porque quando eu peço alguma coisa a Deus e tento dar a minha solução, eu já estou dizendo eu não confio nele. Ele não vai resolver, então deixa eu dar minha solução aqui. No fundo é isso. É triste, é feio a gente falar assim, não é isso? Olha, como assim não confio em Deus? Mas as nossas ações demonstram o que de fato está em nosso coração, né? E o culto a Deus só faz sentido se eu tiver fé em Deus. A fé em Deus, aliás, é uma expressão de culto a Deus.
quanto mais eu consigo confiar em Deus, quanto mais eu entrego as coisas para Deus resolver, mais eu cultuo a Deus com a minha fé. Né? Não faz sentido a gente se reunir em congregação, cantar hinos, orar, ler a Bíblia, enfim, ouvir um sermão, ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem ou estudar na escola bíblica dominical, se a gente está fazendo tudo isso como uma atividade dominical ou semanal que preenche um espaço na minha agenda, e ela é muito importante, porque eu preciso ter uma devoção espiritual. Se você está fazendo por isso, eu lamento te informar que você está fazendo uma coisa vazia. Não faz sentido. Todo o povo caiu no deserto, todo o povo morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Os dois viram a mesma situação que os outros 10 viram. Viram um povo que era mau, um povo armado até os dentes, um povo que era sanguinário, um povo violento, uma terra boa, e eles bem enraizados ali, militarmente bem armados, bem estruturados, e o povo no meio do deserto, sem arma, sem cultura de guerra, sem nada. Um povo que ficou 400 anos como escravo, é um povo que pensa como escravo, é um povo que se sente escravo, é um povo que está numa situação de subordinado a qualquer coisa, de impotente em qualquer coisa. Mas Josué e Caleb entenderam que Deus tinha sim poder para livrar, e eles entraram no descanso ali que o salmista vem falar, né? Não deixaram de receber, não deixaram de entrar. O povo no deserto não deixou de receber revelação de Deus. O povo no deserto não deixou de ver o poder de Deus. O povo no deserto não estava desorientado da forma como deveria expressar ou cultuar a Deus. Mas eles perderam a promessa porque eles não tiveram fé, porque eles não se mantiveram firmes. O que fez o povo perder tudo é a fé, foi a falta de fé. Ok? Precisamos adorar a Deus, precisamos tomar posse da fé para que Deus possa entender e receber o nosso culto. E aí o autor aos Hebreus vem fazendo um comentário relativo à antiga aliança. O 7º dia da antiga aliança era o dia do Shabá, né? E também a nós foram anunciadas as boas novas, versículo 2, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Ele é bem explícito aqui naqueles que ouviram, ou seja, eles ouviram e nós ouvimos as mesmas promessas de Deus, e como eles não tiveram fé, então não se cumpriu. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem tido. Assim, jurei na minha ira, não entrará no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim diz, no tocando ao 7º dia, está falando lá de Gênesis, da criação do mundo, e do 7º dia, que era o descanso do Senhor. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Então, o autor agora vai fazer uma comparação entre o descanso de Deus, ou seja, Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. O mandamento do descanso, que era guardar um dia na semana, era o Shabá, era o descanso. Aquele dia em que eu me dedico a entender que eu não preciso trabalhar no 7º dia, porque há provisão de Deus para viver, ok? E agora ele vai falar do descanso relativo a entrar na terra prometida, como o povo no deserto, que não descansou em Deus relativo à fé, não descansou em Deus, entendendo que haveria provisão de Deus para vencer aqueles inimigos, e como consequência, não tomou posse da bênção que era entrar na terra prometida. Ele cita aqui o Salmo 95, porque o nosso
autor aos Hebreus cita, Salmo 95, leio do 7 ao 11, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. O que o salmista está falando é justamente isso. Em Meribá, o povo mandou os espias e quando voltou, o povo colocou Deus à prova. Por quê? Porque Deus já tinha feito grandes coisas e, poxa, vocês acham que isso aí não resolve? Eu não resolvo isso facilmente? 10. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, veja que esse paralelo, ok? Do salmista, que cita lá o povo do deserto, não confiou em Deus, por isso não entrou no descanso. O salmista faz isso. Agora o autor aos Hebreus traz isso para o nosso tempo. Será que a gente foi retirado do deserto, retirado do pecado? Jesus morreu por nós e agora eu estou confiando no trabalho, na obra redentora de Jesus, ou eu estou falhando? Será que eu descanso no poder de Deus e nas suas promessas ou não? Eu só consigo fazer isso mediante uma coisa chamada fé. E o nosso autor aqui é bem pontual com relação a isso, né? O que nos motiva a irmos ao culto do Senhor em nossas igrejas? Será que é a música animada? Quando eu era adolescente eu gostava de ir nos cultos jovens, porque as músicas eram mais animadas, né? O povo cantava melhor, não era aqueles hinos do cantor cristão. Hoje eu gosto dos hinos do cantor cristão, sempre gostei, mas eu gostava de ouvir. E aí você percebe que você estava indo pela expressão artística, pela forma de cantar. E aquilo não é culto. Não estou dizendo que você não possa cantar e cultuar, não posso dizer que o louvor bem conduzido não ajuda o povo a louvar, não é isso. Mas você ir porque a música é legal, você não está cultuando, você está indo pela motivação errada. Porque o que nos deve motivar a ir à igreja é a fé que nós temos em Jesus, é cultuar a Deus, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez, pelo que Ele é, por todas as coisas que já recebemos. Adorar a Deus não se trata de um dia específico, mas de uma motivação certa. É a fé, não é um compromisso semanal, mas é algo que eu preciso fazer porque eu sou grato a Deus por tantas coisas que Ele tem feito em minha vida. Segundo tópico, por meio da fé, que descansamos em Deus. E aí ele vem focar nisso, né? Por meio da fé, aquela geração toda não alcançou a terra prometida, apenas Josué e Caleb, e Josué foi o descendente, foi o sucessor, melhor dizendo, de Moisés, foi quem liderou o povo para entrar na terra prometida, e mesmo entrando na terra prometida, o povo não conseguiu experimentar verdadeiramente a paz que tanto esperava. Sabe por quê? A ordem que Deus deu ao povo, a Moisés, ao povo por Moisés, era que tirasse todo mundo da terra, expulsasse todo mundo da terra. Mas quando Josué começou a entrar, ele brigou, ele lutou com vários daqueles povos e chegou num ponto que Josué parou de lutar para que as outras tribos também lutassem, né? Continuassem a lutar pelas terras, confiadas em Deus. E essas tribos não continuaram a lutar. Acabou fazendo aliança com Deus, com povos que não era para fazer, que os gibeonitas lá, né, que usaram um estratagema ali, e Josué acabou caindo porque não consultou a Deus, ou o povo acabou caindo, e o povo ocupou a terra, sorteou ali, dividiu a terra, mas ainda tinha outros povos que moravam, e a gente vai ver que até o final do livro de Josué, outros povos estão ali
perturbando o povo de Deus, porque não cumpriu a ordem de Deus, porque não deu cabo daqueles povos, porque não fez o que Deus mandou, porque não confiou, porque não trabalhou. Por isso não descansou. E aí a gente vai ver que depois de Josué, no tempo de juízes, esses povos continuam perturbando, no tempo dos reis, esses povos continuam perturbando, até que um povo distante vem e derruba o reino do norte e depois o reino do sul. Então veja que nem o povo, nem Josué entrando na terra teve de fato aquele descanso de herdar completamente a terra prometida. Mas o descanso mesmo, o descanso no Senhor, não era a terra prometida. Isso era uma forma de apresentar de forma concreta, de jeito concreto, o que seria descansar em Deus e receber uma promessa. Mas a promessa de Deus era muito mais. Aliás, a promessa de Deus para nossas vidas é muito mais. Se você espera que Deus vai resolver seus problemas, Ele pode até ajudar a resolver seus problemas, mas isso não tem importância. Deus vai nos dar os caminhos para que a gente chegue a isso. Agora, não é isso que nos motiva a viver. O que nos motiva a viver é a promessa lá do final, que quando eu morrer, eu terei vida eterna, por conta da obra de Cristo na cruz. Apenas por isso, né? O descanso aqui, na realidade, será o descanso eterno no final. E nós não podemos ser incrédulos. O povo deixou de acreditar em Deus, o povo deixou de confiar em Deus, por isso não entrou na terra prometida. Nós não podemos deixar o simbolismo trazido aqui, a comparação trazida aqui, nós não podemos deixar de ser incrédulos. Nós não podemos ser incrédulos hoje para ter como consequência não entrar no descanso de Deus. Não podemos ser incrédulos, temos que confiar, né? O descanso só se torna possível por meio daquele que realmente entrou no santuário eterno de Deus e descansou de suas obras da mesma forma como Deus faz. Parece meio código isso, né? Porque aquele que entrou, versículo 10, porque aquele entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras. Jesus, né? Como Deus das suas. Deus fez o mundo, no sétimo dia descansou. Jesus fez a sua obra, morreu, ressuscitou e entrou no descanso de Deus. Ok? Versículo 11, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, Jesus foi obediente a Deus, fez a sua obra e entrou no descanso de Deus. E nós precisamos vigiar para que assim seja, ok? Jesus foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem ao mesmo tempo. E consumou a obra redentora com a sua morte e ressurreição. Morte na cruz e ressurreição. E ao ressuscitar, veio aqui, passou um tempo, reorientou o povo que estava perdido, para variar, e depois voltou ao Pai. E quem crê na sua redenção tem acesso a Deus. E esse acesso a Deus é um tipo de descanso diferente daqueles que os israelitas achavam que iam ter. Os israelitas achavam que viria um rei que tomaria tudo, que brigaria contra o Império Romano e que eles governariam em paz por não sei quanto tempo, ok? Esse mundo só nos traz dores e sofrimentos, temos isso o tempo todo. Procurar descanso nesse mundo é muito complicado. Você pode ter um tempo de folga, você pode ter um tempo parado, mas sempre vai ter um problema para resolver. Vai ter o mal, vai ter uma doença, vai ter alguma coisa que que vai perturbar um pouquinho a sua vida. Mas o verdadeiro descanso a gente só vai conseguir na vida eterna, ok? Na vida eterna com Deus. À luz dessa tão grande verdade, realmente a nossa esperança está firmada no Senhor e nas suas promessas, a gente que vai tentar resolver os nossos problemas, as nossas soluções são frágeis. A gente resolver as nossas soluções, os nossos problemas é uma coisa muito
frágil, né? A gente não resolve. A gente busca resolver as coisas e, além de não resolver direito, a gente tem ansiedade e angústia no nosso coração, porque a gente dá a nossa solução, a solução não funciona e, depois de não funcionar, a gente tenta dar outra solução e as coisas se enrolam e ficam cada vez piores, né? A gente pode experimentar assim paz e descanso, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pelos méritos de Cristo na cruz, da sua obra redentora. E é isso que ele fala, porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos, pois, de entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Então, o que o autor aqui quer nos dizer isso. O descanso vem pela fé. O descanso do crente é confiar em Deus nos seus problemas, confiar em Deus a sua vida e confiar em Deus que Ele vai fazer tudo o que promete. No verso 11, ele fala aqui, verso 11 do capítulo 4, em outra tradução, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo de desobediência. Já é uma exortação, é uma chamada de atenção. Presta atenção, no capítulo 3 eu falei do povo que caiu no deserto, e agora eu estou falando que eles não entraram no descanso de Deus porque não confiaram em Deus, foram desobedientes, foram sem fé, incrédulos, né? E a gente precisa ter a nossa confiança em Deus, para que a gente possa tomar posse. Tomar posse, cuidado quando fala tomar posse das promessas de Deus. Tem muita gente vendendo coisas materiais, carnais, concretas com isso. Mas a promessa de Deus para nós é uma vida eterna com Deus. Essa é a promessa que a gente precisa de fato tomar posse. Essa promessa é eterna. O resto, o que Deus nos der aqui, é tudo temporário, é tudo passageiro, ok? Tudo bem, vai nos dar um conforto, vai nos dar um descanso material, mas vai nos dar a capacidade de fazer muito mais. Então, não relaxe com essas coisas. Aproveite essas coisas que você tiver para trabalhar muito mais e mais na presença de Deus. Desobediência e incredulidade fizeram com que o povo não tomasse posse do descanso de Deus. E aí a gente precisa ter atenção para que isso não ocorra conosco. Essa é a exortação do autor de Hebreus aos Hebreus, que eles não sejam incrédulos relativo ao sacrifício de Cristo na cruz. Porque se eles voltassem à lei, começassem a praticar as coisas da lei, então eles estariam mostrando, como Paulo fala aos Gálatas, né? O sacrifício de Cristo não tem valor nenhum, né? Se você vai fazer as coisas pela obra da lei, então não precisa, né? Não se aproveita o sacrifício de Cristo, mas a gente precisa tomar posse das promessas de Deus relativas à vida eterna, a confiança dele, a confiança na provisão de que ele estará resolvendo as coisas relativas ao serviço e à nossa vida para que a gente sirva melhor a ele. Terceiro tópico vai falar a promessa de Deus não muda. E aí vai entrar como é que se diz? Nesse versículo muito conhecido de Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e apta para julgar pensamentos e propósitos de coração. Ele está falando de uma espada afiada que corta pelos dois lados. Se você for ali num supermercado, no açougue, por exemplo, você vai ver que o açougueiro o tempo todo amola a faca para que ele consiga fazer aquele corte, né? E eu não sei, parece que ele corta com tanta facilidade aquela carne, a gente tenta cortar em casa, parece que fica bem diferente, não fica do mesmo jeito, mas aquela faca é extremamente afiada, é o instrumento de trabalho dele e funciona muito bem, ó, corta ali afiadíssimo. No caso aqui, ele está falando de uma espada. Espada era uma arma de guerra, então imagina alguém indo para a guerra
com uma arma e esta arma não funciona muito bem. Já imaginou que desastre será? Quem vai para a guerra com uma espada, para uma luta de espadas, quer que aquela espada corte, e corte muito bem. Porque tudo bem, você vai fazer força, né? A espada se maneja com força, uma faca, se você estiver combatendo com faca, se maneja com força, mas o fio tem que estar afiado, para que aquilo corte, e corte para você poder. Geralmente uma luta de espadas é uma luta corpo a corpo, uma tropa contra a outra, né? O embate pessoal, aquilo ali precisa ser confiado, né? ser confiante, né? Demonstrar confiança. A arma de quem luta precisa estar bem ajustada, funcionar direitinho. Você já pensou um policial correndo atrás do bandido, de repente ele saca a arma para atirar e a arma falha? Como assim? Se ele sacou para atirar porque houve uma necessidade, está trocando tiro com o bandido, ou alguém no meio de uma guerra vai atirar e a arma não funciona, a arma precisa funcionar. E a comparação feita aqui é que a palavra de Deus é como essa arma, uma arma afiada, uma espada afiada, uma arma na qual você pode confiar, porque ela corta. E corta bem, né? Vai até o ponto de dividir a alma e espírito, que nem carne é, né? Juntas e medulas. Então está falando de um instrumento extremamente afiado. Ele diz que a palavra de Deus você pode confiar, porque se você for à guerra com ela será um instrumento que você pode depositar confiança. Se você não tem confiança na sua arma, você não vai para a guerra, ou você vai achar que vai dar ruim. Falei agora há pouco de estar na cadeira. Se você não tem confiança numa cadeira, você não senta. Esse negócio vai cair e vai me machucar. Se você não tem confiança numa escada, você não vai subir essa escada, não tá boa. Ela está bamba, ela não tem apoio, não confio nela. Mas a palavra de Deus é confiança, ela nos dá segurança. Primeiro lugar, né? Significados. Primeiro lugar, significa segurança. A gente pode confiar na palavra de Deus. É a espada que não vai falhar no meio da luta. A gente pode descansar que o que está escrito na Bíblia é fiel. E a palavra de Deus é poderosa. Não há razão para não crermos em Jesus e não esperar nele. Não é o carro, a casa, não é nada disso. O que a gente não pode esperar nele é a vida eterna. O que a gente pode esperar nele é estar de volta em comunhão com Deus. Segundo lugar, né? A afirmação diz que nada foge ao controle de Deus, nem mesmo nossos pensamentos e emoções. Gente, essa espada descrita em Hebreus 4:12, ela é tão afiada que ela corta a alma e o espírito, ela divide espírito e alma, né? Ou seja, até pensamento, aquilo que eu acho que eu estou me enganando, né? Ou eu acho que eu estou enganando alguém, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer, não é uma não, de qualquer espada de dois gumes. A espada de dois gumes corta dos dois lados. Se fosse de um gume só, né, só pode bater de um lado. Bater ao contrário é uma faca, né? Se você tentar cortar com as costas da faca, não vai funcionar, tem que ser pelo fio. Mas a espada de dois gumes corta dos dois lados. E ela é mais afiada que qualquer espada. Nada foge ao controle de Deus, nem mesmo os nossos pensamentos. Deus controla todas as coisas, ou Ele sabe de todas as coisas, Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente resolver confiar nele, mas coisas acontecem e aparecem para nos roubar a paz, ou pelo menos para nos tentar roubar. Se a gente vai deixar ou não, aí está o X da questão, né? Eu vou confiar em Deus ou não? Deus tem autoridade sobre todas as coisas, e eu sei que se eu estou confiando em Deus, Deus estará agindo para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Isso é isso que eu pedi a Ele. Eu pedi para fazer a vontade de Deus. Você pediu para fazer a vontade de Deus, confie que Ele vai fazer.
ok? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. No versículo seguinte ele fala assim, 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas, está tudo visível para ele. Se eu não sei como fulano está agindo, por que ele está fazendo, o que está no coração do Beltrano, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas e a ele temos que prestar contas. Então, Deus pode, né, resolver todas as coisas porque ele sabe de tudo isso. Né? É maravilhoso entender, acreditar, confiar neste Deus poderoso. Né? É maravilhoso confiar no Deus que tem todo o poder e nos ama incondicionalmente, preparando um descanso para que a gente esteja depois. Esse descanso vai perdurar eternamente. E o que nos leva a esse descanso? Tudo bem, a salvação é obra de Cristo, mas precisamos ter fé para entrar no descanso de Deus. Precisamos viver com fé. Precisamos viver em fé, exercitando a nossa fé e nunca desconfiar de Deus, ok? Aí o autor já vai, no finalzinho, introduzindo um outro assunto. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, a gente já falou no passado, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Lembra? Obra de Cristo completa. Jesus Deus, Jesus homem, esteve aqui, foi tentado, morreu numa morte dolorida, uma morte sofrida. A crucificação, ela é muito dolorosa, esqueci a palavra que eu queria falar, é uma tortura, ele passou por uma tortura, e esse tipo de coisa é extremamente doloroso, e ele sentiu tudo isso, então ele é o sumo sacerdote, porque ele é o perfeito mediador, ele entra no Santo dos Santos por nós, e sabe o que ele vai pedir a Deus, porque ele passou o que nós passamos. Né? Não temos sumo sacerdote, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Ele foi perfeitamente humano, perfeitamente Deus, morreu e ressuscitou, e por isso a obra dele é completa e eficaz. Em outra versão, com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontramos graça para ajuda em momento importuno. Com Jesus, confiados em Jesus, entramos no verdadeiro descanso prometido por Deus, que não é uma coisa concreta, é a vida eterna. Para pensar e agir, nossos encontros como igreja têm sido expressão viva de nossa fé. É algo que eu queria parar aqui e pensar um pouquinho com você. Como tem sido, de fato, os cultos na igreja? Eles têm sido animados, alegres, com boa música, com um sermão com uma boa narrativa? Ou ele tem falado aos nossos corações? Ou ele tem sido uma expressão do nosso culto a Deus? Ou tem sido uma expressão da gratidão que temos em Deus e fé nele? Será que, segundo tópico, você tem descansado no Senhor quando enfrenta situações de dores e sofrimentos? Ou será que não? Será que eu tenho me desesperado? A primeira reação. Na reação já é um negócio que acontece instintivamente, mas a gente ainda fala de primeira reação, porque às vezes a gente reage, aí depois a gente vai e reage de outro jeito.
né? Qual é a primeira reação quando eu tenho uma dor, um sofrimento, um problema, gente perturbando a minha vida? Será que eu confio em Deus ou será que eu já reclamo? É fácil confiar em Deus? Às vezes não. Às vezes a nossa parte carnal grita, né? Muito mais. Mas o processo de santificação que a gente precisa ter é aquele que vai nos levar a cada vez mais entender e praticar a fé em Deus. Como a crença da vida eterna em Jesus impacta na sua vida? A primeira coisa que a gente pergunta é: você tem medo de morrer ou você tem anseio para ir para o céu? Quer ir logo para o céu? Eu quero ir logo para o céu, mas eu tenho um trabalho aqui a fazer, eu preciso continuar. Bom, eu vou fazer até quando Deus permitir e até quando Deus mandar. Que Deus nos ajude a continuar trabalhando na sua obra, a estar de fé em fé, né? A viver de fé em fé, exercitando a nossa fé e nunca sendo incrédulos, para que entremos no seu descanso. Amém?